Oi, pessoal, eu sou a Aline, monitora de imunologia médica. Eu vou dar início à revisão da disciplina, começando abordando os dois conteúdos, os dois primeiros conteúdos, que são as células do sistema imunitário, os componentes do sistema imunitário, né? E também o complexo de histocompatibilidade principal. Dada a limitação de tempo, nós decidimos fazer uma revisão baseada em perguntas que abordem temáticas muito importantes dentro do conteúdo, certo? Então tá, aqui está uma listinha das coisas que nós vamos abordar, que são imunidade inata versus imunidade adaptativa, descrever a diapedese do neutrófilo, falar sobre os órgãos linfóides primários e secundários rapidamente, falar de seleção negativa, seleção positiva no timo e vamos falar também de como que é o processamento para a apresentação dos antígenos via MHC de classe 1 ou de classe 2, tá bom? Vamos lá, então. Um close no nosso grande contribuinte, Dix. Obrigado pelos seus resumos. E lá vamos nós com imunidade inata versus imunidade adaptativa. Tá. O que é importante a gente lembrar na imunidade inata? Que ela é passiva. Também é importante lembrar que ela está pronta para agir e que ela tem uma resposta inespecífica, certo? Independente do agente agressor. O que quer dizer isso tudo? Que ela já está pronta, é meio assim, né? Óbvio. Mas, enfim, por que ela é inespecífica? Ela é inespecífica porque não importa se tem uma bactéria ou se tem 100 bactérias, ela vai agir inespecificamente naquela intensidade de sempre. Entenderam? Tá, beleza. Agora vamos lá. Ela envolve algumas células, que são o neutrófilo, envolve o macrófago, o eosinófilo e o basófilo. E eu também colocaria que a imunidade inata envolve o sistema de complemento, que está dentro da imunidade inata. E agora a imunidade adquirida. A imunidade adquirida ela pode ser passiva ou ativa. Ela é passiva quando o anticorpo ele é recebido, como, por exemplo, ocorre quando tem o soro, certo? E ela é ativa quando o antígeno ele sensibiliza o organismo a desenvolver uma resposta de combate a ele. E então nós temos uma imunidade adquirida que tem uma especificidade e que também pode ter uma memória. Não necessariamente ela vai ter memória. Por quê? Por exemplo, se uma célula B entra em contato com um antígeno lipopolissacarídico, o receptor de célula B, né, que é a imunoglobulina, ele pode até se ligar a esse antígeno. Porém, a célula B depende do auxílio da célula T para desenvolver memória. E para a célula T auxiliar, é preciso que esse antígeno seja peptídico. Porque, não sei se vocês lembram, mas ali na fenda do receptor de célula T só vai se for peptídeo. Então, não desenvolve memória, no caso do lipopolissacarídico. Ok, é isso aí. Tá, vamos para a próxima pergunta. Descreva a diapedese do neutrófilo. Lá vamos nós. Então, o que acontece? Primeiro, nós temos uma marginação do neutrófilo. Por quê?
Ó, tá vendo que ele tá aqui próximo? Então, primeiro ele fica próximo da periferia vascular. Depois ocorre o rolamento. Como que é que eu explico a questão do rolamento? O rolamento é explicado com base na expressão de seletina pelo epitélio, ou seja, tem o dano tecidual, o macrófago está aqui, ou tem um antígeno ou o patógeno que ele está processando, ele expressa citocinas como TNF e IL-1 que estimulam o endotélio a expressar seletinas. E também tem a expressão de quimiocinas, que são fatores atrativos para os neutrófilos. Então, o que ele vai vir? Ele vai vir fazer o rolamento, se ligar transitoriamente na seletina, tá vendo que ele tem um ligante de seletina aqui, e vai sair rolando. Por quê? Porque essa ligação não é firme. Só que esse endotélio também vai expressar integrinas. Essa integrina, uma vez que ele está fazendo o rolamento, vai fazer uma ligação mais intensa, vamos dizer assim, de alta afinidade. Daí, com essa ligação de uma afinidade maior, ele vai se fixar. Ele também se fixou aqui, ó, tá vendo? Via proteoglicano que está expondo a quimiocina. Então, ele vai se fixar para ele ficar aderido e aí ele vai se espraiar, ou seja, ele vai emitir os pseudópodes dele, tá vendo? E ele vai passar pela fenda endotelial para dentro do tecido lesionado, com o atrativo das quimiocinas, que vão estar atraindo esse neutrófilo, né? Destaco aqui, e a fibrina ou fibronectina da matriz extracelular, certo? Então tá, vamos para a próxima pergunta. Os órgãos linfóides primários, secundários, falar rapidamente. Então vamos lá. Ai, Diggs, você produz muita cultura mesmo. Então, o órgão linfóide primário é onde tem formação ou maturação de linfócitos. Os linfócitos, eles são todos formados na medula óssea, só que o linfócito T, ele termina a maturação dele onde? No timo. Então, o timo também é considerado um órgão linfóide primário. E o órgão linfóide secundário? O que é? O órgão linfóide secundário é aquele onde os linfócitos vão e são sensibilizados pelos antígenos do meio. E esses órgãos podem ser os linfonodos maduros e virgens, podem ser, né, nos gânglios linfáticos, pode ser ali no baço, pode ser no tecido linfóide associado à mucosa, que é o malte, né, por exemplo, as placas de Peyer no intestino grosso, ou se não na via respiratória, ou se não na via geniturinária, digestiva, eu já falei das placas de Peyer, né? Que tem o contato com o meio exterior e também a pele. Não esquecer que a pele ela é um órgão linfóide secundário imenso, né? Somos cheios de desenvolvimento linfóide na pele. Tá, então agora, continuando, vamos para a próxima pergunta. Tá, só um minuto. Que é falar um pouquinho da seleção negativa e da seleção positiva no timo. Vamos lá? Vamos. Então, seleção negativa no timo. Ela ocorre por quê? Primeira coisa, é porque ela ocorre para que a gente não desenvolva uma resposta autoimune. Como assim?
Se o receptor do linfócito ele tem uma alta afinidade pelo antígeno, certo? Esse linfócito ele vai receber um sinal de morte. E para ele sobreviver, ele deve fazer uma ligação frouxa. Por quê? Porque não é interessante para o organismo ter saúde, amém, linfócitos autorreativos. E a seleção positiva, como que funciona? A seleção positiva, ela já entra na parte de diferenciação do linfócito. Como assim? Se o linfócito ele for apresentado a um antígeno via CPH de classe 2, ele vai perder o CD8 e vai ficar somente com a molécula de CD4, vai formar um linfócito TCD4. E se ele for apresentado uma molécula de CPH de classe 1, ele vai perder o CD4 e vai ficar somente com o CD8. Logo, ele se tornará um linfócito TCD8. Interessante isso de ele se tornar CD4 ou CD8. Só lembrar uma coisa rapidinho aqui sobre o MHC, que a gente já vai falar mais sobre ele, é o quê? Como a professora Flávia falava, lembrar que o classe 1, ele é o crachá. Ele apresenta antígenos próprios ou que sejam endógenos. Por exemplo, se tem um vírus que está inserido no DNA e está me fazendo produzir proteína contra ele, classe 1 nele, né? É classe 1, via MHC de classe 1 que esses antígenos são apresentados, é o crachá. E o MHC de classe 2, ele apresenta antígenos que não são próprios. É lembrar disso. Então, por isso que, olha só, tudo a ver, né? Se ele apresenta MHC de classe 2, ele perde o CD8 e vai ficar com a molécula de CD4. Tá. Eu tenho que correr. Eu queria falar mais, mas eu tenho que correr. Então, vamos lá para a última pergunta. Tá bom. É sobre o MHC de classe 1 e o de classe 2. Tá. Como que tem esse processamento? Então, fiz um pequeno roteirinho aqui, que são as proteínas, elas estão sendo produzidas pelo ribossomo, ou seja, aqui, o MHC de classe 1, o MHC de classe 2. Lembrar que o MHC de classe 2, ele tem essa cadeiazinha invariante aqui, tá vendo? Então, tá. Que tá na fenda dele. Então, o que acontece? As proteínas, elas estão sendo produzidas no ribossomo e montadas no retículo endoplasmático rugoso. Ao mesmo tempo, outras moléculas que são englobadas nas células são quebradas pelo proteassoma que fica jogando esses pedacinhos. Como assim, meu Deus do céu? Tá, eu tenho tanto as proteínas endógenas, que estão sendo produzidas aqui pelos ribossomos e estão indo aqui para o retículo, né? E no retículo eu tenho um MHC de classe 1. Então, o que tem? Essas proteínas endógenas, assim que elas são produzidas, elas se ligam ao MHC de classe 1, que vem, forma vesícula, vai para o complexo de Golgi, sai para a membrana para expor o antígeno próprio. Além disso, essa proteína pode estar, por exemplo, dentro do citoplasma. Então, conta como endógena também. O que vai fazer com essa proteína? Ela vai se ligar a uma chaperona, vai ser processada pelo proteassoma, né? Vai formar uma vesícula, certo? E esses antígenos, eles também, vão se ligar ao MHC de classe 1 para ser apresentado. E o MHC de classe 2? O MHC de classe 2 geralmente tem um antígeno exógeno, que ele vai ser fagocitado. Aí aqui o fagossomo, depois nós temos o endossomo, né? Que
tem o fagolisossomo, vai ser digerido em peptídeos, né? Vai fundir o fagossomo com o lisossomo, digere os peptídeos. Esses peptídeos, eles são processados e vai ser fundido esse MHC de classe 2 com a cadeia invariante, vai sair aqui do retículo endoplasmático rugoso e para o complexo de Golgi, forma vesícula, se funde com o fagossomo, com as proteínas já digeridas, né? E vai ser exposto, vai se ligar, perde a cadeia invariante, tá vendo que a cadeia invariante sai, é liberada, e vai se fundir a membrana celular para expor esses antígenos, certo? Que não são antígenos próprios. É isso aí, gente. Eu tive que falar um pouco rápido, porque senão não daria tempo, mas espero que seja proveitoso essas questõezinhas para vocês poderem revisar, e daí nós continuamos com o pessoal falando. Temos aí Sávia, Timo e José. Boa noite, gente. Tchau, tchau.